Vamos fazer uma premiação literária, porque assim, todo ano tem a premiação com relação aos livros, né, gente? Tem aquela coisa do... Como que é o nome? Ai, gente, esqueci o nome do negócio lá. Ah, aquelas premiações de filme lá. Mas para livro não tem o negócio, mas aqui tem. Né? Neste canal terá. E eu fiz, né, pros meus livros de 2024, eu fiz, gente, o Book Awards. But eu acho que não vingou muito aqui com a galera do Brasil. Eu sei que lá na gringa, né, a galera da gringa faz muito. Tipo, é comum eles fazerem muito direto, sabe? Todo ano eles costumam fazer, né, com os livros do ano anterior. Pelo menos eu já vi bastante vídeos assim lá da gringa, mas aqui no Brasil não tem ninguém que faz vídeo assim. Eu fiz no ano passado depois dos livros de 2024 e não vingou muito não. Eu espero que esse daqui vingue, né? Então se você tá vendo o vídeo, siga vendo, não abandone-me e curte aí e se inscreve aí e compartilha aí, né? Então, gente, eu vou pegar as mesmas categorias de premiação que eu utilizei para os livros, né, do ano de 2024, né? Então agora eu vou utilizar a mesma lista pro ano de 2025, né? Os livros que eu li em 2025. E são 15 categorias, ou seja, 15 categorias pra gente premiar livros, né, gente? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueça de curtir aí o vídeo. E é sobre isso, gente. Vamos começar, então, com as categorias e os livros meu Deus, que doideira, que entrarão nelas. Meu Deus do céu, meu senhor. Então, gente, vamos começar. Que a primeira categoria é melhor personagem, né? Os melhores personagens dos livros que eu li, né, em 2025. E, gente, como melhor personagem, eu não posso deixar de falar. Eu vou ter que chegar aqui mais perto de vocês. Eu não posso deixar de falar da menina Mia de O Diário da Princesa. Gente, assim, é muito raro e muito difícil de eu ler um livro onde o personagem ali, o protagonista, é adolescente e eu gostar dessa pessoa e eu não querer socar a cara desse adolescente, entendeu? Desse personagem. E não aconteceu com a menina Mia, sabe? Eu gostei muito da Mia. Gente, assim, ela era, assim, incrível, sabe? Eu acho que talvez seja pela identificação que eu tive com a Mia, porque na minha adolescência eu era meio a Mia na vida, sabe? Então eu acho que eu me identifiquei muito com ela e eu gostei muito, gente. Eu espero que a minha filha, na adolescência, ela seja mais ou menos a Mia, assim, sabe? Que vai ser mais fácil de eu lidar, né? Então, eu espero que ela tenha uma personalidade similar à da Mia. E é isso, gente. Eu amei a Mia. E eu não tenho mais o que falar sobre isso, ela, né? Aí, gente, como eu não sei escolher somente um, eu escolhi outro personagem, né? Pra poder colocar aqui nessa categoria de premiação, que ele ganhou o prêmio de melhor personagem do ano também, que é o menino Ian Clarke da série, né, como é que é? Perdida, da Karina Ricci. Que eu li Perdida, gente, há bilhões de anos atrás. Aí, ano passado, eu li Encontrada e Destinado. E, assim, gente, Destinado definitivamente foi o livro que me fez amar mais ainda o Ian. Gente, eu só preciso de um Ian na minha vida, entendeu? Eu tendo meu Deus, aí começa a gagueira. Eu tendo um Ian na minha vida, eu vou estar feliz e sorridente pra tudo que é lado, gente. Porque o Ian... Ai, gente, se você não leu Perdida, da Karina Ricci, leia, porque você não sabe que homem você está perdendo de estar dentro desse livro. Então leia. E ele e a Mia são os meus personagens favoritos de 2025, então o prêmio de melhor personagem vai pra eles. E... Gente, como não basta a gente falar de personagem bom, de personagem maravilhoso, que foi o melhor, a gente agora vai falar do quê? Do personagem mais chato, mais insuportável, mais pior que eu li no meu ano de 2025. E, gente, assim, eu acho que são... Ai, gente, é até difícil de falar, de hablar. Mas, assim, tem dois personagens que eles me tiraram muita paciência no ano passado. Que, assim...
Ai, cara, se eu pudesse, eu entrava dentro do livro, eu enforcava assim, sabe? Eu perdi muito minha paciência com isso, entendeu? Ai, meu olho chega assim, revirava assim, entrava dentro do cerebelo quando eu tava lendo o livro e eu vi o nome desses personagens, entendeu? Ai, que ódio. Só de pensar eu já fico estressada, já me dá um ódio. Menina, me dá um ódio. Na verdade, são 3 personagens que eu vou falar aqui. É assim, ai gente, eu não sei nem como que eu coordenaria em um top 3. Primeiramente, mas eu acho que esse personagem aqui não é tão... Não, ele é ruim sim, gente. Nos outros livros ele vai ficando pior. O Gale de Jogos Vorazes. Gente, eu não sei se eu deixo ele em segundo ou em terceiro lugar. Porque o Gale de Jogos Vorazes, gente, pelo amor de Deus, aquele homem! Gente, a Katniss falava do Gale, eu já ficava... Sabe? E aí, nos outros livros, quando o Gale apareceu, eu falei, gente... Isso não é um amigo, entendeu? Não é um amigo. Olha, assim, amada Katniss, se eu fosse você... Sabe, gente, o Gale, pelo amor de Deus... Gente, não... Não. Só não, tá? Vamos pro segundo personagem, porque senão eu vou ficar falando do Gale o tempo inteiro. Enfim, o outro personagem que me estressou muito, que eu botei em segundo lugar, né? Que é a Cadence de Mentirosos. Gente, pelo amor de Deus, a história de Mentirosos é uma história boa, tá? É uma história boa. Só que a Cadence, ela me irritou pra caramba. Gente do céu. Tá vendo o negócio? Eu amei a Mia. E ela é uma personagem adolescente. Já a Cadence, eu não suportei. E ela também é adolescente. Então, assim, eu não suportei a Cadence. Gente, pelo amor de Deus. Eu ia lendo. E não sei, gente, eu peguei ranço da Cadence, pelo amor de Deus. Aquela menina só sabia falar do get. Ai, get, meu get, que o get é isso, que o get é aquilo. Ai, que não sei. Gente, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais. Entendeu? Então, assim, eu compreendo, eu entendo que quando a gente é adolescente, que a gente tem aquela paixão ali com algum garoto, é uma coisa muito intensa, que a gente fica pensando na pessoa o tempo inteiro, que a gente fala e tal, não sei o que. Só que, assim, gente, pelo amor de Deus, foi me estressando aquilo ali, que parece que ela só vivia pelo get. Tipo assim, se o get tipo, deixasse de existir, ou se o get, tipo, parasse de ir lá pra ilha e tal, que ela ia deixar de existir. E tipo, nossa, meu Deus do céu, nossa. Ai, gente, e ela também é bem chata. Ela em si, a Cadence, é muito chata, né? Nossa senhora, apesar de que no final do livro teve umas paradas lá que eu falei assim, ô, coitada da bichinha, mas mesmo assim, gente, chata pra um caramba, né? Não dá pra aturar. Tanto é que eu comecei a ler o livro no livro físico, tive que partir pro audiobook, porque eu tava aguentando a Cadence falando no pé do meu ouvido, e eu fiz o favor de despachar o livro, que eu não aguentei, né? Então, é isso. Mas a personagem que ganha de lavada, assim, ó, o troféu, o prêmio é dela. É a Belle de O Verão que Mudou a Minha Vida. Gente, esse verão destruiu a minha vida, destruiu a minha sanidade mental. Gente, a Belle, pelo amor de Jesus Cristo. Outra adolescente, né, gente? Mas a Belle, gente... Eu acho que assim, mesmo que você seja adolescente, você tem que ter o senso. Que é o que a Belle não teve. Ela não teve um pingo de senso o livro inteiro. Aí depois ela ficava, ai, porque como é que é o nome lá? O Current não me trata como uma mulher adulta, como não sei o quê. Ele só me trata como se eu fosse uma criança. Mas é claro, porque você é uma criança, você age igual uma criança. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Gente, olha, pensa numa mulher que me irritou. Gente, me irritou. Se eu ver uma pessoa com o nome de Belle na minha frente, gente, eu vou dar um murro na cara dessa pessoa pra despejar todo o meu ódio em cima dela, entendeu? Não, gente, pelo amor de Deus, não suporto essa garota, não suporto. Tanto é que por não suportar, eu só fiquei no primeiro livro. Os outros 2 livros... longe de mim, longe, gente. Ainda bem que eu ouvi o audiobook, que eu não perdi tanto assim do meu tempo lendo nesse livro, porque... Nossa, olha, eu vou parar de falar, porque senão a gente vai passar aqui meia hora eu xingando a Belle de novo, porque ano passado, quando eu li O Verão que Mudou a Minha Vida, eu fiz um vídeo, vou lembrar de deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o vídeo. Mas sério, gente, a Belle me irritou pra um caramba. Gente, eu peguei ranço dela. Tanto é que minha irmã falou que tava assistindo a série e tal, falando que era pra mim assistir junto com ela. Eu falei, não.
porque senão eu vou pegar ranço da atriz que fez a Abby na série, no coisa, aí o negócio, não quero, tá? Então vamos parar de falar, vamos, porque já tá dando 5 minutos, e é isso, gente, esses foram os personagens mais odiados do meu ano de 2025, mas a Abby ganhou o troféu, ganhou o prêmio, parabéns, querida, tá? Linda. Vamos falar agora do melhor enredo, da melhor trama, assim, sabe? Aquele livro que a história é boa, a história é foda. E aí, em contraposição com o meu personagens mais odiados de 2025, né? Os piores personagens, os personagens mais shows capenga, nem consistentes que eu li no ano passado, chatos pra caramba, eu venho aqui contrapor falando de quem? Mentirosos, né, gente? Como eu disse anteriormente, Mentirosos, gente, ele tem uma história legal, um enredo interessante, uma vibe meio casa de família, com a fofoca ali da família dela, que acontece ali, e toda a parada ali dela com os primos e tal. É uma história legal, gente, é uma história boa. O que não é bom é a Cadence narrando o livro. A Cadence é insuportável, gente. Não dá. Eu não consegui aguentar essa menina. Eu tive que abandonar o livro no físico e passar por livro, o audiolivro, porque eu não tava aguentando. A Kate, se abrir a boca, meu olho já ia parar lá na outra estratosfera. Já não sei nem falar mais, gente. Meu olho saía da órbita, entendeu? Porque eu não tava aguentando a Cadence, gente. Eu acho que assim, se o livro não fosse narrado pela Cadence, se fosse assim um livro narrado em terceira pessoa, contando ali pra gente essa história, eu acho que seria muito melhor, sabe? A Cadence realmente é a pessoa que estraga o livro. Estragou o livro pra mim. Assim, no final do livro e tal, quando tem aquele plot ali do final, eu compreendi um pouco mais a parada do livro e a personagem também. Só que mesmo assim, eu não acho que ela seja uma personagem boa, sabe? Eu acho que o livro podia ter sido contado pra gente de uma outra forma, sabe? Que eu acho que ficaria melhor, mais interessante. Mas a história é boa, o enredo é bom, gente. Não vou negar que o enredo, a história, eu achei boa. Eu achei interessante. O que eu não suportei foi aqueles, entendeu? Então, o prêmio de melhor enredo vai ficar com Mentirosos. Mas aí, tá vendo? Mentirosos ganhou 2 prêmios, porque ganhou de melhor trama com... aqui, né, por causa da trama dele, e ganhou com a menina que ele assim, de mais chata. Olha, Mentirosos, por mais que eu não tenha gostado, bombou aqui na minha premiação, né? Olha, tá vendo? E aí, gente, agora a gente vai falar de quem? Dos melhores casais do ano de 2025. Porque, assim, né, gente, não tem como eu não falar dos casais. Porque ano passado, gente, eu acho que, assim, foram 2 casais bombadíssimos que eu li e... ai, gente... olha, assim, os maiorais, que são os pais, assim, são os pais dos melhores casais de todos os livros, eu não posso deixar de falar de Ian e Sofia. Sofia e Ian, gente... ai, meu Deus, eles são maravilhosos, gente. Também da série de Perdidos, da menina Karina Ricci. Gente, ai, gente, eles são tão perfeitinhos. Ai, cara, não tem como... ai, eles são maravilhosos, gente. O Ian, o jeito que ele é com a Sofia com ele e tal. Ai, gente, é muito bom. Eu acho que, assim, o único defeito que o menino Ian tem, né, seria porque, como ele faz parte do século de 1800 e alguma coisa, eu acho que o livro se passa em 1800 e alguma coisinha, tem aquela coisa da época, né, de que as mulheres não eram muito bem vistas, as mulheres eram jogadas de escanteio, só os homens que tinham voz na sociedade e tal, esses preconceitos da época que tinha. Então eu acho que o único defeito que o Ian tem é exatamente esse de que naquela época as coisas eram assim, sabe? Então ele também era assim porque a época era assim, então forjava os homens, criava-se os homens para serem daquela forma que era o negócio na época. Mas você vê que o Ian é tão bom que ele se molda e ele tem uma mente aberta pra quando a Sofia chega na vida dele, ele compreender as coisas que a da Sofia, o lado dela, e ver que certas coisas realmente não é certo ali na sociedade onde ele vive e tal, e ele tem essa mente aberta. Então o Ian e a Sofia formam um casal perfeito, maravilhoso, gente, amei, sabe? Mas assim, eu acho que
como é um livro que eu li pela primeira vez no ano passado e também já conhecia pela adaptação e tal, eu não posso deixar de citar e eu acho que de dar o prêmio realmente pra quem? Katniss e Peeta, né, gente? A Katniss e o Peeta, gente. Ai, gente, que isso. Ai, eu não tenho palavras pra falar. A gente, assim, o Peeta, ele é maravilhoso, né, gente? Ai, meu Deus, eu devia ter colocado o Peeta também no de melhores personagens, né, gente? Meu Deus. Meu Deus, que pecado, senhor, que tragédia. Mas, enfim, agora falaremos do Peeta. Gente, o Peeta. Ai, assim, ele é aquele boy, assim, que... Ai, gente, me dá um negócio, assim, porque ele é meio... Não sei, gente, ele tem uma vibe meio nerd, ele é bem, assim, fofinho, bem... Ai, que vontade de dar um murro nele, sabe? De tão fofo que ele é. Ai, gente... Por que a gente quer meter a porrada no que a gente acha que é fofo, gente? Sei lá, acho que essa é uma parada meio de mulher. Eu vejo isso me falando. Ai, minha mulher chegou em mim e falou: ai, amor, você tá tão bonita, tão fofinho hoje, e lascou a mordida em mim. Aí eu não entendi. A gente é meio doida, né? Mas sério, gente, aí o Peeta, assim, dá vontade de dar um soco nele, dar um... Ai, amassar ele, assim, ó, de raiva, apertar assim, ó, dar um murro, sabe? De tão que ele... Ai, gente, eu não... Ai, gente, o Peeta, ele é tudo. O reizinho da minha vida. Se eu pudesse, eu casaria com o Peeta. Ai, gente, muito maravilhoso. E eu acho que o ator que escolheram pro filme pra fazer o menino Peeta foi muito bom, tá? Uma escolha. E a Katniss, não tem nem o que falar da Katniss, né, gente? A Katniss é foda pra um caramba, porque a bicha vai lá e dá a cara dela tapa nos Jogos Vorazes como voluntária ali, né, no lugar da irmã. Então, assim, foda pra um caramba, né? E, gente... O que a gente fala de uma mulher dessa, gente? Não tem o que falar, gente. Eu queria ter pelo menos um terço do que a menina Katniss tem, né? Porque ela foi lá e deu a cara dela tapa lá nos Jogos Vorazes e, ó, foi Champions, né? Então, não tem o que falar. Então, vamos... A gente deixa eu me aquietar, porque... a gente falar de Ia e falar de Peeta... Ai, gente, assim, a mistura do Ia e do Peeta... Ai, gente, é o homem perfeito! Gente, nossa senhora, Deus, não dá pra possível fazer igual os plot twists, as coisas dos livros que o povo faz, que junta tudo no liquidificador e toma ali um livro. Não dá possível juntar o Peeta e uma pessoa só e trazer na minha porta pra me casar, não, Deus. Ai, gente, só quem lê os livros vai entender os meus surtos. Então, se tu não leu, vai ler, que aí tu vai entender o surto da gata. Meu Deus, que gagueira! Volta pro JK! Meu Deus, a gagueira do JK pegou em mim. Só porque o BTS falou que vai vir fazer tour no Brasil. Gente, que é Army? Vocês viram essa notícia, gente? Assim, se vocês precisarem, eu estou a vender um rim, porque eu necessito ir no show do BTS. Então, assim, quem quiser um rim aí, ó, tô vendendo eu, tá? Mas enfim, voltando pro assunto. O que eu ia falar agora? Ah, tá. Agora iremos para melhor capa do ano. A capa mais bonita. O livro com a capa mais bela que tu leu em 2025. E aí, falarei, então, de Dor Livro, né? Porque sempre tem isso. Que as duas melhores capas pra mim, gente, foi de O Abismo de Celina, que é um livro aí de fantasia que eu li no ano passado e que eu amei, gente. Eu amei muito. Muito boa a história do livro, muito bom. E a capa é linda. Gente, que capa belíssima, sabe? Belíssima. Assim, o ilustrador que fez essa capa, ele tá de parabéns. Parabéns mesmo. Porque pensa na capa bonita, gente do céu. Ai, é linda. Gente, deu até vontade de... Antes de eu ler o livro, eu tava com vontade de comprar porque a capa era bonita. Aí eu li o livro no Kindle Unlimited, aí eu fiquei com uma vontade de ter o livro, porque eu gostei do livro e a capa bonita, então... Aí o livro da capa bonita. Outro livro que a capa muito bonita, que assim... Ai, gente, eu gosto desse estilo de capa de livro. Eu gosto desse estilo de arte, que é o livro Esôfago, do Ítalo Oliveira, eu acho.
E assim, gente, esse livro, que essa capa, eu achei maravilhosa, gente, muito bonita. Gente, que capa bonita, assim, sabe? E, ai, gente, ele traz essa coisa do livro, sabe? Essa coisa mais pessoal que o livro tem, uma coisa mais... Que é uma pintura meio retrato, né, gente? Então, eu acho que faz muito sentido com a história do livro e a capa é belíssima. Gente, pensa numa capa bonita. Eu acho que esse livro não tem físico, né, que ele só tem e-book, mas se, tipo, o autor fizer dele físico, eu com certeza vou adquirir, porque, cara, que capa bonita. Quero ele na minha estante, na minha casa, assim, pra enfeitar no estante, entendeu? Muito bonita essa capa. E super recomendo esse livro também, tá? E aí, gente, agora a gente vai pra categoria, né, que é o melhor plot twist do ano. E assim, gente, o melhor Nossa, que gagueira, JK do céu, vem buscar tua gagueira de volta. O melhor plot twist do livro veio de um livro que me surpreendeu também no ano de 2025. Então, assim, foram duas surpresas com o livro, que foi a surpresa de ler o livro e achar ele bom, e de ler o livro e ter um meu Deus, que gagueira, gente do céu. Um plot twist bombástico no livro, que é o livro Quando Ela Desapareceu, do menino Victor Bonini. Gente, pensa em um livro que eu amei, num livro foda, num livro top. Gente, o plot twist que tem dentro desse livro é maravilhoso, né? Porque a gente tem uma guria que vai pra excursão ali da escola, numa fazenda, aí chega um momento de ir embora, ela não tá dentro do ônibus, aí vai procurar ela, né? Todo mundo vai procurar ela, vê que ela sumiu, desapareceu, aciona a polícia, e aí a gente vai acompanhar a partir do momento que ela some, que ela desaparece, que aciona a polícia, e a polícia vai procurar essa menina, e também a parte, né, da mãe dela e tal, porque, né, gente, coitada da mãe, quando o filho some, né, a mãe sofre pra um caramba, então a gente vê essa parte também. E aí a gente vai, né, do início até o final do livro, pra poder descobrir o mistério sobre a menina que desapareceu, que o nome dela é Kika, pra saber o que aconteceu com essa menina, se ela foi sequestrada, se ela foi vendida pra um tráfico humano e tal. Então, a gente vai ter que chegar até o final do livro pra descobrir o que aconteceu. E assim, gente, tem sim plot twist neste livro. E não é só um, não, gente. Eu diria que são 3 plot twists. Eu acho que são 3, gente, porque chega no final, acontece uma coisa e você fica tipo, oh my goodness. Aí acontece outra coisa e tu fica, puta que pariu. Aí acontece outra coisa e fala, que tiro foi esse? Entendeu? Porque muito bom mesmo. Assim, eu não consegui adivinhar o plot deste livro, gente. Agora, se tiver alguém mais inteligente que eu aí, que conseguir adivinhar, conte-me para mim, né? Porque eu não consegui. E é um livro super rápido de ler também, gente. Ele tem 270 páginas e ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Assim, tem páginas que tem negócio de post do Twitter. Tem, assim, falas das pessoas, assim, sabe, o que tá achando sobre o caso. Então, tipo assim, pessoas, sabe, comum ali de fora, que não conhece a Kika, que não conhece aquelas pessoas ali, falando, eu acho que aconteceu isso, eu acho que aconteceu aquilo, eu acho que fulano que não gostava dela e fez isso. Então, sabe, é muito bom, gente. O plot deste livro definitivamente é muito bom. Se você não leu, pegue e leia, porque você não sabe o que você tá perdendo, tá? Please, por favor, leia! Olha, vamos falar de autores, né? Melhor autor que leu em 2025, né? Aí vamos dar premiação para esses 2 melhores autores, porque são 2, né? Que eu gostei bastante, que eu quero começar a ler outros livros do autor. Mas assim, eu acho que essa segunda autora só tem essa saga de livro mesmo, não tem outros por fora, não sei. Pesquisaremos e veremos depois. Mas primeiramente, a menina Maggie Cabot, que eu gostei muito da escrita dela com o Diário da Princesa. Ela realmente passou pra gente dentro do livro essa questão de que a Mia era quem estava escrevendo o livro ali, de que, né, porque o Diário da Princesa é realmente um livro escrito em formato de diário da personagem, contando as coisas ali da vida dela. Então eu acho que a Maggie Cabot, ela realmente arrasou muito, porque ela fez com que eu tivesse esse sentimento realmente de que eu estava aqui lendo o diário da Mia, sabe? Então eu acho que pra pessoa, sabe, fazer uma coisa dessas, ela tem que ser muito foda, e ela conseguiu fazer. Então eu amei, sabe, quero ler outros livros da Maggie Cabot. Se eu não tô doida, ela que é a autora daquela série que tem 1 bilhão de livros, né, um esquema de pirâmide enorme, é A Mediadora.
tenho vontade de ler, mas ao mesmo tempo eu também tenho um pouco de medo. Mas eu quero tentar ler algum dia e eu gostei muito da escrita da menina Meg Cabot. Aí outra, que eu acho que ela só tem essa saga mesmo, que eu acho que ela não tem outros livros por fora, que é a menina Suzanne Collins de Jogos Vorazes. Gente, eu acho que ela só tem essa saga de Jogos Vorazes mesmo, né? Acho que ela não tem outros livros. Ai, minha filha, é bom tu escrever, né? Mais livros, porque eu amei a escrita da minha Suzanne Collins e ela não tem mais livro. Eu sei que ela tem A Catinga dos Pássaros e das Serpentes, que eu ainda não li, que faz parte da série, né? E eu acho que Amanhecer na Colheita também. Então, tá precisando escrever mais, né, Suzane? Minha querida, vamos escrever. E é isso, gente. Meus 2 melhores autores de 2025 que estão ganhando o prêmio, porque sim, porque eu sou boa demais pra não dividir o prêmio com 2 autores. E agora a gente vai falar o quê? De livro do BR, livro nacional. Melhor livro nacional que você leu, né, no ano de 2025, que vamos premiar aqui. E aí, gente, tem 2 livros. E aí, eu vou falar de Destinado, da menina Karina Risse, que é o 3º livro de Perdida, que ele vai contar a história, né, ele vai voltar muito lá no início da história, né, de quando a Sofia vai parar lá em 1800 e alguma coisa e tal, não sei o que, a história toda de Perdida, pelo ponto de vista do menino Ian. É claro que também tem um outro plot ali dentro do livro, mas ele vai ter muitos feedbacks de quando ele conheceu a Sofia. Então, gente, pra mim, eu amei, porque assim, eu sei que às vezes tem gente que não vai gostar, porque meio que tá repetindo a história, né, porque querendo ou não, gente, é uma repetição da história, pela visão de outro personagem, né? Com o POV de outro personagem. Mas eu gostei, gente, porque eu gosto da escrita da Karina Risse e eu gosto muito do personagem do Ian. Então, assim, pra mim, foi assim, um self-service muito bom, sabe? Um fanservice muito bom. Tipo, ela arrasou, sabe? Eu amei. E aí, o outro livro que eu achei muito bom, gente, que eu também poderia ter colocado ele na categoria de plot twist, né? Porque o plot twist desse livro é foda. Mas é O Abismo de Celina, da autora que eu esqueci o nome. Mas O Abismo de Celina, gente, eu acho que a história também foi muito boa, sabe? Tipo, muito boa mesmo. E, ai, gente, eu amei ter lido esse livro. Assim, o plot do final é um trem que eu não tava esperando que fosse acontecer. E quando aconteceu, eu falei assim, caraca, meu, faz muito sentido, faz muito sentido. Eu não posso falar aqui muita coisa do livro, porque senão eu entrego o negócio, mas realmente é um plot que fez muito sentido pra história e eu entendo porque que tem gente que não gosta desse livro, que odeia o livro, porque o plot do final, assim, tu tem que entender todo o contexto da história, tu tem que parar pra raciocinar um pouquinho no final do livro pra você entender o negócio do plot. Mas eu amei, gente. E a capa é linda, né, gente? A capa é maravilhosa. Eu falando, pra falar da capa, eu estou falando do livro. Mas é porque a capa faz muito sentido realmente com o livro, né, gente? Capa? Gente, eu me perdi aqui, peraí. Meu Deus do céu, gente, pera lá. Eu acho que eu estou bebendo. Meu Deus do céu. Nossa, minha cabeça agora foi para lá em Chique Bahia, gente. Eu não sabia nem o que eu tava falando. Gente do céu, viajei bonito, viu? Olha, o TDAH bateu forte. Eu tava falando de livro nacional, depois eu fui falar de não sei o que. Gente, não entendi nada. Nem eu não entendi. Gente. Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum... Parece que eu tô bêbada. Perdão, gente, perdão, mas enfim. Eu falei corretamente, então, o que eu queria falar, que o melhor livro nacional foi também O Abismo de Celina, porque eu gostei muito da história toda do livro e do plot do livro, porque o plot foi muito foda, muito bom, fez total sentido. E é isso, gente. A capa também é muito bonita, o plot também é muito bom, e é isso. Meu Deus, gente, eu viajei legal. Nossa, meu Deus, gente. Tem hora que me acontece isso mesmo, gente. Eu tô aqui falando de uma coisa, aí me vem outra coisa na cabeça, aí eu começo a viajar naquela outra coisa, junto com a outra coisa que eu tava pensando, que eu tava falando. Não sei, gente, é uma coisa que acontece na minha cabeça que nem eu entendo.
Acho que eu tô precisando tomar um remédio pra TDAH, gente. Meu Deus do céu. Credo, nossa, eu viajei bonito. Uma categoria que é a seguinte: o livro mais subestimado que tu leu, no caso, em 2025, né? E aí, pro livro mais subestimado, gente, eu vou colocar um livro que o meu raciocínio lógico pra ele é que, assim, livro subestimado é um livro que, tipo, na minha visão, né, na voz da minha cabeça, é um livro que, tipo, todo mundo fala mal e ele é bom, ou é um livro que espera um pouco e ele é muito bom, sabe? Não sei, faz sentido pra mim na minha cabeça, né? E também tem com relação a livro, tipo, que a galera, todo mundo fala que é bom, mas na verdade ele é ruim. Então tem esses pontos aí pra mim que eu levaria pra falar de um livro subestimado. Mas o livro que eu escolhi pra falar é Como Arruinar o Casamento, gente. Este livro, ele ganha nessa categoria porque, assim, gente, Como Arruinar o Casamento, eu gostei muito do livro. Eu realmente fui ler muito por causa do que a galera tava falando sobre o livro. Porque falavam-se que o livro, ele era ruim, que não sei o que. Outros falavam que ele era muito bom e tava naquele 880, né? E aí, eu falei, cara, eu preciso ver qual é a desse livro. E aí eu fui ler ele, né? Eu peguei o audiobook pra escutar na Audible, porque tava lá, então aproveitei e peguei. E assim, gente, eu realmente me surpreendi com a história do livro, porque eu não tava esperando nem que eu fosse gostar do livro, né? Porque, assim, muita gente falando mal do livro, eu não tava esperando a história que ia ter dentro do livro. E eu acho, gente, que a galera não gosta do livro justamente pelo fato de que as pessoas vão esperando uma coisa do livro, com uma expectativa do livro, e ele vem com outra coisa pra você. Porque o livro, ele tem muito essa vibe de comédia romântica, mas ele não é uma comédia romântica especificamente, sabe? Ele tem esse tom, sabe? Esse quê de humor, de comédia romântica e tal, mas ele não é. Ele é um drama, gente. Ele é um dramalhão, sabe? É um livro de drama onde a gente vai... Eita, que gagueira. Onde a gente vai acompanhar o drama da vida da Phoebe, onde ela acabou de passar por uma porrada de coisa na vida dela, e aí ela pensa em... né? E é isso que a gente vai acompanhar dentro do livro. Então, tipo, não é uma comédia romântica. Ele tem esse tom. Ele tem o tom da comédia romântica, mas ele é de um assunto super sério. A questão é que o livro trata aquele assunto num tom mais de comédia, né? Se tirar da vida. Num tom mais de comédia, num tom diferente. E assim, eu acho que a forma como o livro retratou, eu não vejo como muita gente falou que é uma forma irresponsável e tal, que tratou com um tom de piada e tal, mas eu não acho, porque assim, tem várias formas de você lidar com as coisas, sabe? Principalmente, né, depressão e tal. Cada pessoa vai lidar de um jeito diferente. Tem pessoas que lidam com algo fazendo chacota e piada da própria situação, sabe, gente? Tem gente que lida assim, tem gente que já lida diferente, que já é mais retraído, já, sabe? Então, eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente a esse tipo de questão. Então, eu não acho que o livro ele tenha sido desrespeitoso nem nada em nenhum momento. Mas tem gente que não gostou, que achou que o livro foi, tipo, muito além, que ele fez muita piadinha, muita comédia com relação ao tema, mas eu não achei, sabe? Eu realmente gostei bastante do livro, porque eu acho que retrata bem como que funciona a cabeça de uma pessoa que tá pensando nesse tipo de coisa, e retrata pra gente algo bem... sabe? Como que cada pessoa leva as coisas, sabe? Como que cada pessoa reage com relação à ansiedade, depressão e momentos de luto e whatever, sabe? Então, eu gostei bastante e eu não entendo realmente por que a galera ficou meio pirado com esse livro, que meio que taca pau no livro, porque ele não é uma comédia romântica, gente. Se você for pra esse livro com essa cabeça, tu realmente não vai gostar. Ele passa essa vibe, ele tem uma capa que lembra bastante comédia romântica, mas não é, tá? Não é. Não vai esperando uma comédia romântica desse livro, porque não é. A gente vai ter a categoria de livro mais estranho, mais esquisito, mais tipo... O que tá acontecendo? Que você leu, no caso, no ano de 2025. E aí, gente, eu tenho 2 livros pra essa categoria também, porque eu não dei conta de escolher só um, então vai 2. Primeiramente, quero falar de Colega de Quarto, também do menino Victor Bonini. E assim, gente, Colega de Quarto, ele começa com uma vibe bem estranha, uma atmosfera bem, tipo, meio terror, meio suspense, sabe? Uma coisa que tu vai lendo pra você realmente descobrir o que tá acontecendo, se vai parar pra essa
se vai pender pro lado de terror ou se vai pender pro lado de suspense. E assim, gente, é um livro que eu achei ele bem estranho, porque o personagem do livro ali, que acontece as paradas tudo com ele é bem estranho, bem, tipo, sabe, aquele tipo de rico, que ao mesmo tempo que ele é rico, ele, sabe, ele tem uns comportamentos meio, assim, não sei, gente, como é que explica, cara, porque eu não sei, gente, explicar, mas ele é meio esquisito, mas ele não é tão esquisito assim não, gente. Ele é bem good vibes, bem de boa com relação à esquisitice, não é tanto assim, tá? É só porque no início você fica realmente meio assim, não sabendo pra que direção que o livro vai. E pra mim isso caracteriza como algo meio estranho, meio esquisito. Então, é por isso. Aí, outro livro que, assim, é estranhíssimo, porque as coisas que acontecem no livro, gente, assim, umas coisas que, tipo... Gente, que parece que a pessoa tomou algum trem, tá bêbado e escreveu no livro. A Empregada está de olho, da série da Empregada, né, da menina Frida McFadden. Gente, esse livro foi o suco do uso de... Entendeu? Do uso de... Negocinho de cheirar, negocinho, sabe? Gente, foi... Cara, só coisa nada a ver que acontece nesse livro, sabe? Tudo que acontece, não dá pra você parar e pensar, isso realmente aconteceria na vida real, poderia acontecer, não, sabe? É loucura esse livro. Esse livro foi loucura da cabeça da Frida McFadden, porque, gente, o que foi esse livro? Eu passei o livro todo, gente, mas o que tá acontecendo? Entendeu? Então, assim, é um livro estranho pelos acontecimentos, porque não faz sentido o negócio, gente. Que trem esquisito, que negócio estranho. Ai, não gostei não, tá? Tipo assim, não é que eu não gostei, tipo, o livro é muito bom e tal, mas não faz sentido, né, gente? A gente tem que levar isso em consideração, tipo assim, tem que ter uma suspensão da descrença muito grande pra você ler o livro e falar, nossa, que livro legal, bacana. Tudo isso poderia acontecer na vida real. É meio complicado, né? Não tem jeito, então... É só por isso. Mas o livro é bom, gente. Não é ruim, não. A menina Frida McFadden, você abre o livro... Na mesma hora que você abriu, você já tá fechando, que você já terminou, né? E é isso. E, gente, agora vamos pro próxima categoria, que assim... Gente, a tradução pra ela ficou, sei lá, meio cá. Não ficou das melhores, porque, não sei... Nós traduziu tão bem que seria o melhor escapismo. Que aí, entre parênteses, seria o melhor livro que fez, assim, o livro mais imersivo, sabe? Eu acho que é isso, o livro que mais te imergiu pra dentro da história. E eu não posso deixar de falar de novo de O Diário da Princesa, porque realmente o livro foi pra mim muito imersivo. Eu ia lendo o livro e tendo esse sentimento de que eu conhecia a Mia, sabe? De que eu tava me tornando ali amiga dela e que eu era amiga dela e que ela tava ali me contando as coisas que estavam acontecendo com ela. Então, eu tive todo essa sensação meu Deus, que gagueira, e esse sentimento lendo O Diário da Princesa. Então, a cada livro que passava, era como se eu estivesse vivendo outra coisa junto com ela. Eu me tornei, assim, melhor amiga dela, sabe? Então, pra mim, O Diário da Princesa realmente é um livro mais imersivo que eu li por causa disso, gente, porque realmente trouxe o personagem muito pra realidade pra mim, entendeu? Então, pra mim, funcionou super, hiper, mega bem. Agora, gente, vamos falar de coisas que saem lágrimas nos olhos, né? Que é o livro mais triste que eu li em 2025, né? E, gente, pra essa categoria, eu acho que eu não posso deixar de trazer a história da Lily, né? A menina Colleen Hoover, né, assim que acaba, e assim que começa também, porque, enfim, os dois livros trazem a história da Lily. E, assim, gente, eu acho que a história é muito triste por causa de tudo que acontece, de tudo que a Lily passa. É muito triste, né? No final do livro, eu chorei, sim, naquela parte do hospital ali, do que a Lily fala pro Riley. Eu chorei muito nessa parte, porque, assim, é o que dá título ao livro, e ali se acaba um ciclo ali, né? Então, assim, o significado daquela frase ali, daquele final, pra mim fez muito sentido e eu chorei naquele momento. Durante o livro todinho, durante as coisas que o Riley faz com a Lily, eu não chorei em momento nenhum, mas naquele final eu chorei, gente. Naquele final, assim, eu tive que parar de ler e chorar, e depois voltar a ler, sabe? Foi
algo que me fez chorar realmente. Se eu chorei em outras partes durante o livro, eu não tô lembrada, gente. Realmente não tô lembrada. O que eu tenho memória realmente de chorar é no final. Realmente, no final eu chorei pra caramba. Às vezes, a hora que ela fala, é assim que acaba, aí a lágrima desceu. Entendeu? Não deu pra segurar. E é isso, gente. Esse livro aí ganhou nessa categoria, porque não tem nem como, né? Não tem nem como. Contraponto com o livro que mais te fez chorar no ano de 2025, que ganhou a categoria do livro que te fez chorar, agora o livro que me fez rir, no caso, no ano passado, né? E aí, gente, eu tenho que falar de novo desse livro que já tá ficando repetitivo, mas eu vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer o quê? Se o livro, ele foi tudo isso. O Diário da Princesa da menina Meg Cabot, de novo, sim. Já tô parecendo um disco arranhado, só falo desse livro. Mas é porque, gente, não tem como você não rir com uma história de um adolescente, gente, não tem como. É tanta pataquada que acontece, é tanto dramalhão assim, né, que não tem como, gente. É um drama que adolescente faz por causa de nada, às vezes, sabe? Então, assim, não tinha como eu não colocar esse livro aqui, porque realmente é um livro que eu ri muito com a Mia, gente. Ai, ela surtava com as coisas assim, ia fazer drama com as coisas, e eu começava a rir. Porque, sim, gente, não tinha como não rir. Ai, gente, eu ri muito. Realmente, a Mia, pra mim, é minha melhor amiga. Gente, ri pra caramba com os livros. E não é só um, né, gente? São 12 livros, se eu não tô louca, né? De O Diário da Princesa. Então, eu ri em todos eles. Todos eles têm alguma coisa que te faz rir, entendeu? Então, não tem como. Esse livro não está nessa categoria, tá? E ele ganhou o prêmio de livro que mais me fez rir no ano de 2005. A última categoria seria o livro que mais te fez... O quê? Esqueci. Gente, a memória da Ana realmente está horrível. Eu realmente estou precisando tomar um remédio pro negócio do TDAH. Gente do céu, o que é isso? O livro com o plot, assim, mais diferente, sabe? Com o plot mais original que você leu no ano. E, assim, eu coloquei 2 livros também nessa categoria que eu acho que, assim, teve ali originalidade na história, no enredo e tal, na forma de contar a história do livro. Que eu vou repetir de novo, Como Arruinar um Casamento, que eu acho que, assim, eu nunca tinha lido um livro da forma que foi escrito, né, esse livro. Que barulho é esse? Peraí. Ah, tá, é minha avó mexendo com o trem ali. Rapaz, gente, já ia pegar meu cutelo pra dar uma cotilada. Enfim, o negócio é que eu esqueci o que eu tô falando. Ah, o enredo mais original, né? Eu coloquei Como Arruinar um Casamento porque, não sei, gente, eu acho que, assim, sei lá, eu acho que foi o primeiro livro que eu li que tem essa coisa do livro, sabe? Uma vibe meio de comédia romântica, com um assunto mais sério e tal. Então, assim, não sei, gente, não sei. Pra mim, na minha cabeça, as vozes da minha cabeça me dizem que é um livro que foi muito original pra mim, sabe? De todo o jeito da história. Não sei explicar, gente, não sei explicar, mas vozes da minha cabeça me trazem esse livro como um livro original. E aí você vai ter que aguentar, porque a Hannah é realmente doida, tem uns parafusos a menos, gente. Fazer o que, né? Agora o outro livro eu tenho ele aqui, eu não peguei, pera aí que eu vou pegar. Agora sim, eu peguei, gente. Todo mundo da minha família já matou alguém, porque assim, gente, eu nunca li um livro. Na verdade, tem um outro livro que eu li que tem essa vibe também, só que, não sei, gente, eu acho que esse livro ele foi muito original dentro da categoria de livro de suspense, porque é a primeira vez que eu li um livro com essa forma de narrativa e de escrita da história, sabe? Onde tem um personagem dentro do livro, que é um autor, né, que é um escritor de livros, e que o livro é o livro que o personagem está escrevendo. Não sei se deu pra você entender. Entendeu? Não, que deu pra... Gente, que gagueira danada, que dicção maravilhosa. Oh, glória, aleluia. Enfim, não sei se você conseguiu entender o negócio, mas eu achei muito original, muito diferente, gente. Realmente, o Ernest, eu acho que é Ernest, né, Cunningham, pra mim, sei lá, eu terminei o livro realmente com a sensação de que ele era o autor do livro, sabe? E se tu ler o livro, tu vai entender o negócio, né? Se tu tiver lido. Mas realmente, eu achei muito original. Nunca tinha visto um livro assim, escrito desse jeito. Aí eu fiquei com ódio, com raiva, porque agora tem mais 3 livros, né? Aparentemente, no mesmo jeito, no mesmo universo.
E aí, agora eu tô com o primeiro e faltam os outros pra mim ter, né? Aí o segundo lançou esse ano, agora, eu acho que agora em janeiro já lançou. E aí, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou ter que ler o segundo também, né, gente? Porque eu já li o primeiro, agora vamos continuar, né? Começamos na parada, vamos continuar, né? E é isso, gente. Mas eu acho o livro bom. Assim, em alguns momentos é meio arrastado, sim, mas ele é bom. Gostei. Bacaninha, bacaninha. Gente boa, gente fina. E agora, pra gente terminar as premiações com essa última categoria, que é o livro que você, assim, releria mil vezes, sabe? Milhões de vezes, sem enjoar nem nada. Porque o livro é foda, é bom, é maravilhoso, e você com certeza releria ele mais de uma vez. E livros que eu li em 2025 são dois que entraram na categoria, né? Porque sim, e eu acho que o primeiro, assim, que ele ganha, gente, de lavada, que é Jogos Vorazes da menina Suzanne Collins, né, gente? Porque, tipo, cara, Jogos Vorazes é foda, é maravilhoso. E aqui eu colocaria os 3 livros, né, gente? Porque eu li, por enquanto, só a trilogia principal. Então, eu colocaria os 3 livros aqui nessa categoria de, tipo, eu super releria mais 1 milhão de vezes, entendeu? Porque, sim, gente, porque, assim, a história é muito boa. Tipo, assim, os personagens são muito bons. É tudo muito, muito, muito bom, muito bem construído. A menina Suzanne Collins realmente arrasou. Gente, a bicha é boa mesmo, viu? A bicha é boa mesmo. Arrasou, menina. Arrasou, divou, entendeu? Aí outra, que é diva, assim, diva da minha vida, a melhor autora que eu já li, que é um livro que eu reli, gente, olha que coincidência, eu li ele há anos, muitos anos atrás, aí eu reli ele no ano passado, de 2025, que aí eu reli ele de um formato diferente, que anos atrás eu tinha lido ele no e-book, e este ano passado eu li ele no audiobook, Quando a Noite Cai, da menina Karina Ricci, a Karina Ricci aparecendo aqui de novo, né? E assim, gente, eu reli esse livro no ano passado, e pra minha grande surpresa, eu tive as mesmas reações que eu tive quando eu li há 2000 anos atrás. Eu acho que eu li esse livro pela primeira vez, meados de 2017, 2018. E as mesmas reações que eu tive lá atrás lendo o livro, eu tive de novo. Porque eu me lembro, né, muito das minhas reações lendo esse livro. E foram iguais, gente, surtos nos mesmos momentos, sabe? Ai, gente, foi tudo muito bom, gente. Ai, eu amei ter relido esse livro. Eu achei que eu não ia gostar, sabe? Mas eu gostei, gente, eu amei. Eu amei de novo. Pra mim foi 5 estrelas favoritado novamente, sabe? Então, eu amei, gente. Eu amei ter relido ele. E realmente, depois de ter relido ele agora mais velho já, né? Eu digo que eu realmente leria esse livro mais 1 milhão de vezes e não enjoaria. Porque realmente... Ai, ele é tudo isso sim. E eu super recomendo. Gente, se você não leu, leia, por favor, por favor. Gente, ele é uma vibe meio romance, uma vibe bem também traz uma coisa de comédia romântica, porque a personagem, a protagonista do livro, ela é bem desastrada, então várias coisas engraçadas acontecem ali por causa disso. Tem uma coisa meio realismo mágico, com fantasia e tal, então assim, gente, é uma loucura esse livro, sabe? O final do livro, assim, é meio, tipo, se a gente parar pra pensar, é meio sem pé na cabeça, sim, mas não deixa de ser bom livro, tá? Então, esse livro vence nessa categoria também, e aí é Jogos Vorazes e Quando a Noite Cai, da menina Karina Ricci, porque sim. Ai, gente, eu amo. E agora, gente, então termina esta premiação, gente. E aí, vocês gostaram das categorias, dos livros que eu coloquei? Tu já respondeu junto comigo no vídeo? Tu vai responder agora? Pode responder nos comentários pra poder responder. Eu vou deixar as perguntas na descrição do vídeo, aí tu pode responder o negócio também, né? E é isso, gente. Essas são as categorias que eu tinha colocado, né, para as minhas leituras de 2024, agora para as de 2025. Se você gostar do vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar para alguém que possa gostar, porque aí, né, a gente faz o vídeo bombar aqui no Brasil também, esse tipo de vídeo, gente, porque eu gosto muito de assistir ele lá da gringa. Mas aí no BR não vejo, né, vídeos desse jeito, então cá estou eu para poder trazer, né, para tentar fazer essa tendência de vídeo bombar, né, aqui no BR também, né. Eu espero que algum dia flua o negócio, que o trem dê certo. E é isso, gente. Vocês gostaram? Se você não gostou, o problema é teu, né? Bicha feia, ruim.
Ai, gente, não repara não, que eu sou doida, eu tenho uns parafusos a menos e às vezes eu tô umas doideiras, umas esquisitices. Mas enfim, é isso, gente. Vamos encerrar por aqui, né, que eu já falei demais. Então vamos encerrar esse papo por hoje. Um beijo pra vocês. Fica com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Fui!